Boa tarde a todos, axé Exu, axé Ledumare, salve as mães ancestrais, salve o guardião divino, caminho ancestral, nosso grupo aí no WhatsApp. Então pessoal, a gente vai conversar hoje sobre as vertentes de Umbanda, certo? Os caminhos de Umbanda desde então aí, a partir do mito criacional, né, da primeira Umbanda, que foi aberta a primeira casa de Umbanda aí, né, até as principais caminhos aí que a Umbanda tomou até então, tá bom? Vamos lá então. Quem quiser compartilhar, dá um like aí pra gente, um joinha, certo? Se inscrever, né? Alcançar aí para um amigo nosso canal aí, fazer uma propaganda pra gente estar expandindo a consciência junto aí. Vamos lá então. Então nós vamos falar sobre as Umbandas, certo? Então em primeiro lugar, a gente tem que entender o significado da etimologia da palavra, né? Da onde vem. E vem do tronco linguístico lá do Quimbundo, do Banto Congo-Angola, certo? Que a grafia, ela é Umbanda, M-banda, ok? Não é Umbanda. Então vamos lá, o que significa Umbanda, né? Geralmente nas palavras africanas aparecem mais do que um significado, certo? Então, para essa palavra, quais são os significados que geralmente aparecem para a gente, né? Fazendo referência ao além, aos espíritos, ao curanderismo, certo? E o principal deles, que tem a maior ligação, assim, que nos traz um entendimento maior, é a arte de curar. Então, Umbanda, né, que a gente conhece como Umbanda, né, na palavra brasileira aí com U, significa a arte de curar. Ok? Até aí tudo bem? A gente pode procurar e vamos ter esse resultado aí em qualquer pesquisa que a gente fizer. Então, contrariando, né, a ideia de que muitos têm de que o nome Umbanda foi trazido através do culto do Zélio Fernandino de Moraes a partir do mito criacional de 1908, juntamente com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro, certo? Que diz, todo mundo briga e levanta a bandeira de que o Zélio Fernandino é o criador dessa Umbanda, mas na verdade Umbanda significa a arte de curar, é o culto, tá certo? Que a gente faz parte. Então o Zélio Fernandino é um erro a gente pensar, atrelar a ele essa criação, tá certo? Então vamos continuar assim. Precisamos entender que a Umbanda não é uma religião centralizada. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que cada casa segue uma doutrina própria, um entendimento próprio, certo? A casa do Zélio, o seu próximo lá descendente, que foi o Caboclo Mirim, que abriu a próxima casa, ele já mudou diversas coisas, tá entendendo? Já não foi os mesmos ensinamentos totalmente que o Zélio passou para ele. Então na segunda casa já houve mudanças, depois eu vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para a gente entender que esse culto da Umbanda, ou religião, não sei como você preferir falar, ela não é centralizada como religiões como o catolicismo e o islamismo, ao qual, aonde quer que esteja a igreja, por exemplo, do catolicismo, ela vai seguir um protocolo. O padre precisa seguir aquele protocolo, onde vai passar pela certas orações, tem que sentar, tem que levantar, tem que ajoelhar no banco, tem que ser a hóstia, enfim, tem diversos protocolos que precisam ser seguidos, né? Existem algumas, são um pouco maleáveis em questão de regionais, né, de alguns eventos que a igreja possa participar e abrir as suas portas, mas são questões apenas festivas e da comunidade. Para se inserir, se integrar à comunidade, a igreja faz isso. Mas em questão ritualística, eles não mudam a sua ritualística. Tanto é que tem padres que fogem disso, a gente tem histórias aí que são punidos por isso. Não é verdade? Então a gente tem que entender que a Umbanda, ela não tem esse pilar central ao qual é seguido por todos. Se tentou fazer isso, né, com essa Umbanda aí nascedora a partir de 1908, porém hoje a gente vê que isso não conseguiu ter força o suficiente para permanecer por tanto tempo, até pela controvérsia do rumo que se tomou essas Umbandas aí, né? Que a gente vai falar, eu vou dar minha opinião, sempre vou dar minha opinião, porque a minha bandeira é sempre voltada
pro banto ameríndio, enfim, pro afro. Nunca vou fugir dessa ideia aí, né, contrariando, mas contando essa história aqui, ao qual a gente está contando. Então, vamos lá. A Umbanda sofreu um hibridismo muito grande e inevitável em toda a sua construção, com influências afro, indígena, afro-brasileira, católica e magia europeia, de diversos locais aí da Europa, porque nós temos também diversas pessoas que vieram da Europa para cá, também com suas magias aí europeias, né? Suas macumbas aí europeias, tá certo? Então, porém, logo quando surgiu o mito criacional em 1908, através do Zélio Fernandino de Moraes, então nascia a suposta primeira Umbanda, tá certo, pessoal? Mas vale lembrar que quem a praticava não dava esse nome. Até porque o primeiro nome ali que foi dado para essa Umbanda aí, nascedora do Zélio, foi outro nome que depois a gente vai falar quando a gente começar a falar das vertentes especificamente, que eu vou falar de cada uma das principais, tá certo? Então aqui, quem a praticava não tinha essa ideia do que era. Como que foi trazido essa questão aí da Umbanda? Foi depois de algumas décadas de existência. Então já tinha a tenda do Zélio Fernandino de Moraes, que é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Veja bem, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então era uma tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Por quê? Porque precisava fugir dessa perseguição policial, essa manobra da classe média e trazer esse higienismo para dentro das religiões e apagar aquilo que é do afro, apagar aquilo que é do indígena, apagar aquilo que é do povo da terra, que foi o que trouxe todo esse culto pra gente, tá certo? Trazendo aí elementos espíritas, elementos muito mais, né? Espíritas, católicos e dessa magia europeia, né? Tentando trazer esse higienismo aí para dentro do culto, né? Que foi bem naquele final ali das macumbas cariocas. Então, a partir de 1908 e essas décadas aí, até 1932, aonde surgiu uma figura que se chama Leal de Souza, aonde ele escreveu um livro, Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, tá? Então esse senhor, ele era um repórter, um escritor, e ele também fazia matérias para o jornal. Então ele era, dizem que ele era um membro da corrente do Zélio Fernandino de Moraes, o que há controvérsias aí, dizendo que apenas inseriram ele como membro para poder ter autoridade em tudo isso aqui que ele criou ali. Então tá, vamos lá. Ele era um membro aí do templo aí do Zélio Fernandino, e ele, através da sua visão, ele começou a escrever, como é que se chama? Que se escreve pro jornal ali, todos os dias tu escreve, ou toda semana. Umas matérias, todas as semanas ele escrevia matéria sobre a Umbanda, sobre essa Umbanda aqui, em 1932. Em 1933 ele lançou esse livro, que como se fosse querer construir um pilar central ali, para que todas as umbandas a partir daí, para se chamarem de uma tenda espírita de Umbanda, porque precisava ter o respaldo do espírita primeiro no nome, para poder se livrar das perseguições, né? E poder fazer as suas práticas ali, modificadas, claro, mas para conseguir fazer essas práticas. Então, a partir disso, começou o Leal de Souza a construir esse livro. E esse livro passou a ser, né, adotado pela maioria, por todos praticamente dessas umbandas aí, como um código da doutrina da Umbanda. E no que se baseava? Em algumas magias de orixá e dos indígenas, e totalmente guiado pelo kardecismo, pelos livros de Allan Kardec, tá certo? Então o Leal de Souza, vou ler aqui para vocês, tá? Ele é considerado o primeiro escritor umbandista e a obra fundamental por sistematizar os fundamentos da religião logo após sua fundação por Zélio Fernandino de Moraes. O livro traz depoimentos de quem viveu os tempos heróicos da Umbanda, quando o culto sofria perseguição policial e censura. Mas eles não sofriam essa perseguição policial e censura. Quem sofria eram os escravizados.
que faziam as macumbas cariocas anteriormente a isso, tá? Isso é uma falácia. Definição da religião, então, que é o que nos interessa aqui. O que escreveu o Leal de Souza sobre a definição dessa religião da Umbanda, tá? Ele descreve a Umbanda como uma doutrina que une o espiritismo kardecista, espíritos de luz, com a magia e os rituais africanos e indígenas. Culto de orixás e guias, focados na caridade e na cura. O autor teve papel ativo na divulgação da Umbanda Branca, sendo ligado ao Caboclo das Sete Encruzilhadas e à tenda espírita. Então, desde o início dos anos 30, a partir daí, foi criado esse código voltado para o espiritismo, claro, desde o início, que a gente já sabe a história do Zé Fernandino, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que ele era de uma família de espíritas, se consultava já, tinha problemas de saúde, era um jovem com problemas de saúde, aonde só quem ajudou ele foi um preto velho, que era o pai Antônio, por coincidência foi o primeiro espírito ao qual ele recebeu e trouxe o recado ao qual viria o Caboclo das Sete Encruzilhadas depois, porque ele não poderia, porque ele era negro, o preto tinha que sentar no cantinho do banco. Todo mundo conhece essa história? Não? Pois é. Então, desde o início foi construído essa questão de derrubar a ancestralidade negra e indígena para se criar essa Umbanda, que foi criada. Foi criada. Eles tiraram do espiritismo. Desse mesmo espiritismo, que no livro lá dos espíritos, ou no livro de Allan Kardec, o que fala? Para você que é um bandista, meu velho. Você que lê lá antes do seu culto umbandista, antes de trabalhar com caboclo, com preto velho, com exu, com pombagira, você lê trechos do livro do Bezerra, trechos do livro do Allan Kardec, não é verdade? E acha que está fazendo certo? Pois é, eu vou te ler um trechinho aqui de um livro. Tu já leu esse trecho porque tu não lê no início de uma gira. O trecho que eu vou ler aqui para ti, que está escrito no livro do Allan Kardec. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior. Quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes pode-se modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levarão numa outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar o envoltório em melhores condições. Até o cara que escreve isso aqui, né, que faz um comentário sobre isso aqui, ele pergunta se foi o Hitler, o Ku Klux Klan ou um dos nossos líderes políticos, né? Ou uns dos. Mas não, isso é um líder, um criador de uma doutrina, de uma religião. Então as palavras aqui já dizem tudo. Eu não vou nem falar nada. E não sou eu quem está dizendo. Quem escreveu isso não fui eu. Eu só estou trazendo aqui para que a gente tenha reflexão, entendimento, entender o que a gente está fazendo dentro do terreiro, o que a gente está cultuando. É só para trazer essa reflexão. Então vamos continuar aqui. Então, por não ser uma religião ou um culto centralizado, como eu disse antes, cada casa ela tem o seu mestre, o seu fundador, né? Pode ter vindo de uma outra casa tendo um outro ensinamento. Algumas coisas serão parecidas ou até próximas, ou até iguais em algumas coisas. Mas a partir de que essa pessoa ela abre essa outra casa, essa filial, nunca será a mesma coisa. Porque não existe um pilar centralizado. Consegue entender? Não existe. Então ele vai ter práticas as quais ele vai adotar. E é sobre isso que a gente vai falar nessas umbandas aí, que foram construídas. Sobre essas práticas que foram ressignificadas, sobre as mudanças do mais velho para o mais novo. Então tudo isso a gente vai conversar. Então por isso a minha opinião, modesta, singela, é de que eu posso dizer de que cada casa que se abre é uma nova vertente de Umbanda, pois esse sacerdote, que eu acabei de falar para vocês, vai inevitavelmente empregar suas doutrinas e de sua espiritualidade naquele espaço. Então eu pergunto para vocês, isso é uma religião ou é um culto? Eu acho que isso é um culto familiar, porque cada casa de Umbanda cultua a sua espiritualidade à sua maneira, com algumas
algumas peculiaridades que se assemelham, porém na grande maioria é só superficialidades que são iguais. Se você for ali em miúdos, vai ver que tem muitas diferenças, e são essas diferenças. Tá ok? Então eu trago essa reflexão na nossa primeira parte aí da nossa aula sobre as umbandas e vertentes de umbanda aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui então, né, com a primeira vertente de umbanda. Nós vamos falar sobre as principais vertentes de umbanda, e dentro assim de cada uma delas eu vou trazer o meu parecer, a minha opinião, enfim, sobre as influências que essas umbandas tiveram e tem até hoje, né, o porquê de todo esse hibridismo aí, de tantas modificações, né, de tantas controvérsias aí. Da onde que surgiu? Então começou a surgir aqui, a partir da primeira umbanda, que é a Umbanda Branca e Demanda. A Umbanda Branca e Demanda, que é a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, certo? Junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então ele trouxe aí essa Umbanda, né, que era da tenda, o nome dessa tenda aí, do Zélio Fernandino do Caboclo, é Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então aí a gente tem a primeira peculiaridade aí sobre que era uma tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então o sincretismo aí, trazendo o nome do espiritismo em primeiro lugar, né, para que esse culto aí, esse ritual fosse aceito, né, perante a sociedade ali, classe média e segurança pública, enfim, toda essa questão aí, né, porque não podia ser vinculado às questões do negro e do indígena. Então já estava aí camuflado, já temos aí o primeiro sinal do higienismo, né? Da inclinação de tentar se livrar então dessa questão aí mais da África e dos povos originários aí, tá certo? Então essa primeira questão que eu quero trazer não é para concordar, mas para trazer esse pensamento aí, né? Esses detalhes que tem dentro de todas essas umbandas, que é assim que eu vou trazer aqui pra gente esse estudo aí, né? Então tá, no início essa umbanda se chamava Alabanda, banda de Alá, Alabanda, assim mesmo que eu estou dizendo. E o orixá que se apresentou nesse novo ritual aí do Zélio Fernandino, nessa umbanda branca, foi o orixá Malê. Então tá aí a segunda desconstrução, né? A segunda ressignificação, segundo algo que foi trazido, como eu costumo dizer, parece que foi plasmado no mundo espiritual e trazido para cá como uma verdade absoluta, nascida ali a partir daquele momento e dita como orixá, sendo que o orixá já existia ali no Rio de Janeiro, já estava presente com o povo iorubá. Os orixás já existiam e são todos que a gente conhece, mais um pouco, e a gente pode procurar cavocar em qualquer lugar do planeta que a gente não vai encontrar o orixá Malê. Então tá aí a segunda inclinação para desconstruir essa questão aí do culto afro-ameríndio. Orixá Malê, que até tem Malê significa o que em Yorubá? Aliás, deriva da palavra Imalé, que significa muçulmano em Yorubá. Então aqui podemos dizer que era o orixá muçulmano que veio trabalhar aqui nessa umbanda, tá? Traduzindo, né? Que a gente está traduzindo, a gente está falando de um orixá que a gente não sabe de onde veio. Surgiu ali, certo? Então essa umbanda, ela era sincretizada com santos católicos e orixá. Porém, os orixás como forças divinas, ligadas a forças da natureza, ok? Vale lembrar que o orixá Malê, ele era um falangeiro da linha de demanda, que era uma linha que tinha ali dentro de todo esse corpo aí, dessa casa, desse culto, tá? Então o orixá Malê, ele era um falangeiro de uma linha específica, que era a linha de demanda. Então ele era um orixá de demanda, de quebra de demanda. Porque umbanda branca e demanda, né, tinha que ter alguém que quebrasse essa demanda, porque eles estavam fazendo o caminho inverso, eles estavam tirando tudo que era original, então eles precisavam ter alguém que defendesse eles, é óbvio,
Eles estavam tirando tudo, todos os elementos para criar algo novo. Então aí tá mais uma manobra de higienismo, né, minha opinião. Fique bravo quem quiser, não estou nem preocupado, sinceramente. E o aparecimento dos falangeiros, o que é muito comum nas umbandas até hoje. Não sei se ele trouxe, se tem uma história mais antiga aí que ele tenha vivido sobre essa questão dos falangeiros, mas essa questão do falangeiro é que o falangeiro ele é subordinado a algo que é maior do que ele, né? Ele faz parte de um grupo e ele é subordinado a alguma ordem. Então isso nasceu aqui, a princípio. Estamos falando da Umbanda aqui. Então isso nasceu aqui. E a gente carrega isso até hoje, porque dentro das Umbandas tem os falangeiros de Orixá. Todos. Tem no Batuque do Rio Grande do Sul, tem aqui nas Umbandas aqui em Santa Catarina, pelo Brasil inteiro. Tem esse sincretismo. Esse sincretismo existe. Ok? E principalmente aí dos falangeiros. Então tá aqui. A gente herdou isso e carrega isso até hoje. Sem se questionar da onde que veio. Se isso nasceu com o culto ou se isso foi inventado. Tá, mas aí tu vai me perguntar, e como que a espiritualidade então se manifesta aí dentro? Porque a espiritualidade ela precisa se manifestar. A tua sociedade espiritual, mesmo que tu não tenha um entendimento abrangente como ela gostaria que tu tivesse, ela vai se inserir, se fazer caber dentro do teu entendimento. Do culto ao qual tu participa. Das tuas limitações. Por isso ele aceita ser chamado de falangeiro de qualquer coisa. Porque assim ele vai conseguir, de uma certa maneira, talvez, te trazer o caminho que precise. Mas te questiona, da onde que vem o falangeiro? Eu tô vendo pela primeira vez aqui. Surgiu os falangeiros aqui nessa Umbanda Branca e Demanda a partir de 1908. Surgiu, que nem o Orixá Malê. Então, se tu acredita nisso, tu é descendente aí do Orixá Malê e de tudo isso aqui, parceiro. Minha amiga. Então, vou falar mais um pouquinho sobre essa Umbanda. Essa Umbanda, então, como é que ela funciona? Ela compreende 7 linhas de trabalho. 7 linhas. Quais são essas linhas? Nunca esquecendo que a base dessa Umbanda é o Espiritismo. Nunca esquecendo. Porque o Zélio Fernandinho de Moraes é de uma família espírita. O Zélio Fernandinho de Moraes, lá de São Gonçalo, né? Acho que é isso aí, lá do Rio de Janeiro. Era de uma família espírita, um mocinho que era doente, tinha muitos problemas de saúde. E os tios, o pai, eram espíritas da Federação Espírita do Rio de Janeiro. E procuraram na Umbanda, com os pretos, com os indígenas, a solução para o problema dele. E foi encontrado, veja só. Se não me engano, foi o pai Antônio, um preto velho. O mesmo pai Antônio que posteriormente veio numa mesa espírita no corpo do Zélio Fernandino, anunciando que posteriormente viria um espírito ali para trazer a boa nova aí da Umbanda, né? Uma nova religião, mas que ele não podia. Até tem uma história que dizem que uns dizem que sim, outros que não, que ele veio e se sentou no canto lá, porque preto velho não pode se misturar, não sei o que. Toda essa questão aí inclinada, não sei se é verdade ou se não é, se é mito ou se não é, mais inclinada para essa questão do higienismo, do embranquecimento. Se isso é verdade ou não, se é mito, não sei. Mas que essa Umbanda foi construída em cima disso daí, isso aí não há dúvidas. E negligenciar isso, aí é de cada um. Cada um é responsável pelo que, né? Se acha que tá bom, beleza. Tu tá atrás de algo que pra mim não tem muito sentido, né? Não nasceu lá atrás, há muitos e muitos anos, e foi acontecendo, e hoje eu faço parte disso. Não, eu inventei aqui. Eu trouxe. Eu co-criei aqui um negócio, a partir de então isso existe. Isso é esquizofrenia. Que eu conheço, esse nome é isso, é esquizofrenia. Eu criei um mundo, que nem Aruanda, que é um lugar,
um lugar mágico lá, espiritual, Aruanda. Porque da língua banto para cá, o L pelo R eles trocavam. Em vez de Luanda, falava Aruanda. Eles queriam voltar para Aruanda, Aruanda, Aruanda. Mas eles queriam voltar para Luanda, para a terra deles. E não para Aruanda. Ah, Aruanda é a puta que pariu. Não, cara. Aruanda era a terra onde eles moravam. Queriam voltar para casa, para a família, para a terra deles. Cultuar as entidades, as espiritualidades deles. A vida deles como eles tinham antes de serem arrancados das suas terras. Aí nessa linha então de Umbanda compreende nessa Umbanda do Zélio Fernandino compreende 7 linhas, são elas: a linha de Oxalá, a linha de Ogum, a linha de Euxóssi, a linha de Xangô, Nhã, Xã, Almanjar e linha das almas. Almanjar. Manjar é bom. Almanjar e linha das almas. Os espíritos frequentes aí nessa Umbanda são os caboclos, os pretos velhos. Eles não usam atabaques, nem palmas e apenas velas brancas, tá certo? Essa é a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, né? Que eu trouxe aqui junto com a minha opinião, a opinião do Terreiro Guardião Divino. O meu intuito de trazer essas Umbandas, né, a partir de 1908 é para a gente entender as influências, da onde que vieram, as coisas que aconteceram, as ressignificações, as coisas que foram retiradas e colocadas. E até hoje a gente replica, repete sem saber de onde vieram. Então se você está assistindo isso e não concorda, vai atrás. E você vai ver que o que eu estou dizendo eu não estou inventando. Como foi inventado isso daqui, foi trazido isso daqui como uma verdade, para apagar o que o nosso povo, né, desse culto tanto lutou para manter em pé, tá certo? Então deixo por aqui o meu parecer sobre essa primeira Umbanda aqui que a gente está falando, que é a Umbanda Branca e Demanda, tá certo? Tá um grande calor aqui hoje, vou aqui me refrescar um pouquinho e logo mais vamos voltar a falar sobre a segunda vertente aí de Umbanda, né, que eu julgo assim importante para que a gente fale sobre ela, que trouxe aí influências até hoje aí, tá certo? Um grande abraço, pedir para quem puder compartilhar, dar um joinha, né, e se inscrever lá no canal para a gente poder estar expandindo a consciência juntos aí. Axé, Oxo, abençoe, Laroye!